Oi, eu sou a Débora e você está no Devaneios. E hoje nós vamos falar sobre colocar limites nas nossas relações. E eu gostaria de falar sobre dois fatores importantes para esse processo de colocar limites. O primeiro deles é sobre o fato de que você dizer aos outros quais são os seus limites, que muitas pessoas consideram ser o trabalho todo de se impor limites em uma relação, é na verdade só uma parte do processo. E o outro ponto é que nós não colocamos limites necessariamente nos outros. A gente precisa entender que nós colocamos limites em nós mesmos. E é pelo segundo ponto que eu vou começar. Vamos lá. Quando a gente pensa nessa história de impor limites, de aprender a dizer não, de respeitar o que a gente considera ser o aceitável, o mínimo, o básico, e o que extrapola esse aceitável, ou que fica abaixo do que é o mínimo aceitável, a gente pensa logo em sinalizar para as outras pessoas qual é o nosso limite. Então, eu não aceito menos do que isso. Eu não aceito ser tratada dessa maneira. É, você não pode, se relacionando comigo, se atrasar, por exemplo, um exemplo bem banal. Você não pode ficar com outras pessoas. Você não pode mentir para mim. E etc. Né? Nós vamos colocando aí as nossas regras. E muitas pessoas acreditam que esse é todo o trabalho de se impor limites e que é algo que você sinaliza para o outro e o outro vai precisar respeitar e fazer o trabalho de respeitar, não se sobrepor a esses limites. Então, isso, de certa maneira, é jogar a responsabilidade para outra pessoa, como se o nosso trabalho fosse somente, pô, eu sinalizei, eu disse para você que eu não aceito menos do que isso, etc e tal. Eu disse para você que esse é meu limite está posto agora contigo. Só que na real, a gente precisa entender que quem respeita ou quem deve respeitar os nossos limites somos nós mesmos. Os limites das relações que nós estabelecemos não são necessariamente para os outros, são para nós. Em que sentido? No sentido de que a responsabilidade é minha, não de que o outro cumpra esses meus limites, mas a responsabilidade é minha de que eu não fique em uma relação em que os meus limites não são respeitados. Então, quem respeita os teus limites não é o outro, é você. No sentido de que, se eu sinalizei para o outro, especialmente se sinalizei mais de uma vez, de mais de uma forma, e o outro ignorou, não se importou, relevou, não, nem se esforçou para agir de uma maneira de acordo com aquela que é importante para mim, quem precisa fazer algo a respeito sou eu. E respeitar o seu próprio limite é dizer, eu sinalizei que não aceitava menos do que isso, então não dá para nossa relação continuar assim. A responsabilidade por respeitar os limites estabelecidos é de quem estabelece o limite. Né? Então, em última instância, é você que precisa respeitar os seus limites. Os outros vão respeitar se importarem com você, se quiserem continuar nessa relação. É claro que não dá para o outro ignorar, né? Senão, aí você vai embora. A ideia é essa. Mas quem realmente tem que levar a sério é você. Você impôs os limites são seus. Você disse, eu não aceito menos do que isso. Então haja de acordo. E é aí que a gente entra no que eu disse ser o primeiro ponto do vídeo, que é colocar limites não significa só expor os teus limites para os outros e dizer, olha, para você se relacionar comigo, você precisa agir dessa maneira. Ou eu não aceito uma relação não monogâmica, por exemplo. Isso é colocar um limite. Eu não aceito que você não se dê bem com a minha família. Eu não aceito que você conte para outras pessoas o que eu contei para você. Qualquer coisa que você julgue que faça sentido. E claro, que para o outro se relacionar com você, em alguma medida isso tem que fazer sentido para ele também, né? Senão aí é da parte dele botar os limites dele e dizer, ah, assim não funciona para mim, tchau. Mas, para além de você sinalizar para o outro, dizer para o outro o que é importante para ti, o que você não aceita, quando alguma coisa acontece e te magoa, você fala, olha, não quero mais que isso aconteça, etc. Para além disso, você precisa colocar uma consequência para quando esses limites são infringidos. Então, quando alguém transpor o limite que você colocou, não dá para você só falar, ah, poxa, que droga, e seguir a vida. Você tem que sinalizar para essa pessoa, olha, a gente conversou sobre isso, você transpôs um limite meu. Ou pode ser que vocês não tenham conversado ainda, mas pode dizer, você transpôs um limite meu, isso aqui não é legal, não aceito, estou chateada com você, a gente vai precisar se afastar um pouco, ou às vezes é uma coisa muito grave e aí você rompe essa relação. Mas você tem que fazer alguma coisa quando alguém rompe teu limite. Minimamente conversar com a pessoa que fez isso. Se você só ficar emburrada, chateada e quieta, e ficar tipo, ai, poxa, eu falei pra ele que não era pra fazer isso, ele foi lá e fez. E a coisa parar por aí,
a outra pessoa vai continuar transpassando os teus limites, porque ela entendeu que isso não é tão importante assim pra ti. Você não deu bola, você não deu importância, então por que a outra pessoa vai dar importância? E muitas pessoas podem entender, eu faço o que eu quiser com ela, porque no fim das contas não tem consequência nenhuma. No máximo ela vai ficar bicuda, mas daqui a pouco passou. Então a gente volta pro ponto de que você tem que respeitar os seus limites. Então quando alguém não os respeita, você tem que colocar alguma consequência para essa pessoa. Pode ser uma discussão, pode ser um afastamento, pode ser uma conversa um pouco mais séria, que não chegue num tom de discussão. Ou pode ser que quando isso acontece repetidas vezes, você sinaliza pro outro e diz: eu realmente não aceito me relacionar dessa maneira e eu vou embora dessa relação. Mas isso é uma responsabilidade tua. Então, dizer para os outros: olha, não quero que você faça tal coisa comigo, é uma parte de colocar limite. Mas a gente precisa da segunda parte, do segundo passo, que é: se o outro fez aquilo que eu disse que não era para fazer, eu vou reagir a respeito, eu vou sinalizar novamente, eu vou dar alguma consequência, vai acontecer algo. Eu não vou simplesmente ficar emburrada esperando que o outro adivinhe, lembre que ele me magoou e que sozinho ele faça alguma coisa a respeito. Porque a responsabilidade dos meus limites é minha, não é da outra pessoa. A outra pessoa é responsável pelo que ele considera os limites dele, né? Os limites dela. É do outro, não é meu. E aí, tudo isso faz com que o processo de colocar limites no outro envolva o processo de suportar o desconforto teu e o desconforto do outro. Porque quando você diz para outra pessoa: não foi legal o que você fez, eu não gostei, você me magoou, é desconfortável. Não tem como essa conversa ser de boa, ser gostosa. Ela vai ser uma conversa chata, minimamente chata. Mas pode ser uma conversa difícil, desconfortável, ruim. Pode virar uma briga em alguns momentos, uma discussão mais acalorada. E nós vamos precisar aprender a lidar com isso. Porque se nós não conseguirmos lidar com o fato de que nós vamos fazer outras pessoas ficarem desconfortáveis, sempre vamos ser nós a estarmos desconfortáveis. Porque é isso, o desconforto ele vai existir. Mesmo que você não faça nada a respeito, quando alguém fizer algo que te desagrada, você vai ficar desconfortável, porque alguém fez algo que te desagrada. Então, no fim das contas, você tem que escolher por qual motivo você quer se sentir desconfortável. Você quer aceitar o desconforto de aceitar que tratem você de qualquer maneira, sem dar muita importância para os teus limites, porque afinal de contas eles nem vão existir, né? Ou você quer encarar o desconforto de dizer como uma relação tem que ser para você, de respeitar os teus próprios limites e um desconforto de ver a outra pessoa desconfortável porque você sinalizou para ela: olha, eu não quero ser tratada dessa maneira, não quero que a nossa relação vá por esse caminho. E outro ponto é que esse segundo desconforto, na real, ele é mais útil, porque ele pode prolongar as relações. Quando a gente nunca sinaliza o que desagrada, chega uma hora que enche o saco, ninguém consegue relevar o tempo inteiro. A gente não releva de verdade sempre. Então vai chegar uma hora que tu vai encher o saco e vai romper essa relação. Você vai ir embora porque tá ruim para você. E aí o outro não vai saber de nada, porque você nunca disse o que estava ruim. Você simplesmente olhou para ele um dia e falou: não aguento mais, tchau. Agora, se você sinalizar o que não tá te agradando, tu dá para outra pessoa a chance de mudar. Se ela se importa com a relação, se ela se importa com você, ela tem a chance de não fazer mais o que ela sabe que te desagrada, que não é legal para ti. E aí essa relação vai se renovando por isso e também pela sensação de: poxa, eu tô segura aqui para dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, eu me sinto valorizada, dá mais vontade de estar nesse relacionamento. E aí aqui pode ser qualquer relacionamento. Relacionamento amoroso, familiar, amizade, todas as relações precisam desse tipo de coisa. Não só relação romântica, mas também, e acho que no caso das mulheres principalmente, as relações românticas. Então lembra, você tem que ser responsável pelos teus limites. E, em algum nível, a gente precisa aprender a aguentar o desconforto de ver o outro desconfortável. Porque não é justo que só você fique desconfortável numa relação que você não está se relacionando sozinho. Né? Se você se relaciona com outras pessoas, o desconforto da relação também precisa ser dividido aí entre todos, não pode ficar só contigo.